Você é livre de verdade? Existe livre-arbítrio? O seu corpo e o seu sangue estão aqui nessa nota de dólar. Ele é o órgão mais poderoso do mundo. Você sabia que a nota de $1 está baseada diretamente no teu corpo e no teu sangue, que o dólar só tem valor porque ele vale o teu sangue? No vídeo de hoje, se prepare, porque eu vou te contar tudo sobre o maior segredo escondido nas notas de $1 e o motivo pelo qual isso está diretamente ligado com o meu, com o teu, com o nosso livre-arbítrio. Ou pelo menos a falsa noção que se tem de ter escolha, a falsa noção que nós temos de que nós temos livre-arbítrio. O seu corpo e o seu sangue estão aqui nessa nota de dólar. Quando você olha para uma nota de dólar, você vai notar que nos dois lados existe um número de série. Se você é americano e tem Social Security Number, que seria o equivalente ao nosso CPF, esse seguro social representa os números em vermelho. Esses números em vermelho representam o seu sangue para a NYSE. O que é a NYSE? É a New York Stock Exchange, ou seja, é a Bolsa de Nova York, o coração financeiro dos Estados Unidos. Exatamente, meus amigos, o número do CPF americano, do Social Security, tem a exata mesma sequência de números contidas nas notas de dólar. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que as pessoas, os seres humanos, são ativos financeiros. Se você nunca parou para pensar sobre isso, é nesse vídeo aqui hoje que você vai começar a mudar de ideia. De fato, existem milhares de notas de dólar que possuem um número de um CPF, ou seja, de um Social Security Number de um americano. Essa nota aqui que eu tô segurando aqui na minha mão, ó, ela tem um número de série aqui em cima, tá vendo? Esses números podem ser, no caso dessa daqui em verde, tá aqui em verde aqui em cima, podem ser vermelhos ou podem ser azuis, sempre representando um tipo de sangue diferente. A cor preta e a cor azul são duas cores muito utilizadas dentro dos bancos. Quando você vai assinar um documento dentro do banco, ou você assina com a caneta preta, ou você assina com a caneta azul, certo? Ou seja, os nossos corpos físicos, a força contida dentro dos nossos corpos físicos são muito importantes para os Estados Unidos. E eu vou te contar por quê. Para a corporação, para a empresa Estados Unidos. E sim, os Estados Unidos é uma empresa. É por esse exato motivo que eles querem que você, por exemplo, utilize cinto de segurança. Ou que você tenha um seguro-saúde. Por que eles te obrigam a ter um seguro-saúde em qualquer país onde você resida? Porque dessa forma, caso aconteça alguma coisa com o teu corpo, você vai precisar ter seguro, certo? E por que você vai precisar ter seguro? Porque o governo não quer pagar para que você fique lá, de boa, no hospital, descansando. O governo quer que você continue trabalhando, ou seja, que você se mantenha saudável e seguro, para que você continue trabalhando, para continuar fazendo dinheiro para eles. Uma pessoa encostada por algum motivo de saúde não dá dinheiro. Uma pessoa trabalhando dá dinheiro para a máquina do sistema. E isso, meus amigos, não é conspiração. O nome disso é semiótica. Eu tô citando aqui, no caso, o exemplo do país Estados Unidos. Mas isso acontece em todo e qualquer país do mundo. Países são empresas. Eu tô usando o exemplo dos Estados Unidos porque nós estamos falando da nota de $1, no caso. Mas o verdadeiro poder que existe por trás dos bancos são as seguradoras. As seguradoras são a máquina de dinheiro mais importante que existem no mundo, porque elas estão diretamente ligadas, relacionadas com a Quarta Emenda. Essa emenda trata de direitos de cidadania e proteção igual perante a lei para todos os cidadãos.
Ela foi criada em resposta aos ex-escravos após a Guerra Civil Americana. Durante a década de 1870, quando o país Estados Unidos estava nascendo, quando os políticos americanos perceberam que os Estados Unidos da América eram uma empresa e não um país, os corpos dos cidadãos, ou seja, as pessoas, se tornaram ativos, ou seja, as pessoas são parte importante para manter essa roda financeira girando. E é exatamente por isso que você precisa estar seguro, que você precisa usar cinto de segurança, que você precisa dirigir com cuidado, que você não pode beber ou dirigir, que você tem que tomar muito cuidado com o teu corpo. Porque teu corpo vale muito dinheiro para o país onde você reside. Se vocês quiserem que eu fale sobre seguro nos Estados Unidos, para quem não sabe, um dos meus maiores empregos, ou seja, o tempo que eu passei mais dentro de uma empresa foi dentro de uma seguradora. Então eu tenho muito conhecimento sobre como funcionam os seguros dos Estados Unidos, e eles são bizarros. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, me peçam lá no meu Instagram, que aí eu conto para vocês um pouquinho lá nos meus stories, porque não cabe dentro desse vídeo aqui. Então, desde 1870, quando o país Estados Unidos estava se formando, até momentos da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos como país faliu. E ele começou então a se autofinanciar com guerras. Faz isso até hoje, inclusive. Guerras, revoluções e pagando outros países para serem amigos dele. Então, a empresa Estados Unidos teve que pedir dinheiro emprestado aos bancos britânicos e aos bancos europeus, porque eles precisavam manter essa empresa funcionando e eles não tinham mais dinheiro. Mas os bancos britânicos não queriam emprestar dinheiro para os Estados Unidos, porque afinal de contas, por que eu vou emprestar dinheiro para uma empresa que já está falida? Quais são as garantias que essa empresa pode me fornecer? No caso ali, eles não podiam fornecer nenhuma garantia. Foi então que os bancos europeus tiveram a brilhante ideia. Eles disseram assim: nós emprestamos para vocês quanto de dinheiro vocês quiserem, mas em troca nós queremos os teus cidadãos como garantia. Então, hoje em dia, as pessoas são a garantia do dinheiro emprestado lá no passado. Hoje em dia, os Estados Unidos possuem um débito nacional, que é a famosa dívida interna. O Brasil também tem. Alguma vez você já se perguntou a quem nós estamos pagando? Porque quando a dívida é externa, tudo bem, estamos pagando outros países, mas dívida interna, quem nós estamos pagando? Se essa dívida existe, como é que eu posso dever para eu mesmo? Faz sentido isso? Os Estados Unidos são, obviamente, o país mais poderoso do mundo. E o mundo inteiro inveja esse poder que eles têm. Só que mesmo assim, mesmo sendo o país mais poderoso do mundo, eles têm uma dívida interna nacional? Para quem que eles estão devendo? Os políticos dizem que essa dívida interna é nós devendo para nós mesmos. Ou seja, que o governo faz tanto por nós, faz tanto por os cidadãos, que eles ficam devendo para eles mesmos porque eles tentam fazer mais. E para isso vai mais dinheiro. Mas agora você já sabe a resposta. Eles não estão devendo para eles mesmos. Eles estão devendo para aqueles bancos lá atrás, a quem eles pediram dinheiro emprestado, mas ainda não pagaram. E a dívida vai crescendo, porque o juros está sempre aumentando. Mas de onde vem toda essa dívida e por que nós ainda estamos pagando uma dívida do passado? Quem está por trás desse financiamento? É agora que você vai botar um ovo azul pelo orifício do seu... O Vaticano está por trás dessa dívida. O Vaticano, como você bem deve saber, não é apenas um órgão religioso. Ele é o órgão mais poderoso do mundo. É ele que negocia com o mundo todo. Alguma vez você já se perguntou como que o Vaticano se mantém tão poderoso com o passar do tempo? Parece que quanto mais o tempo passa, mais poder o Vaticano tem, sendo que deveria ser ao contrário. Porque o número de religiosos, de católicos no mundo está decaindo. Todo o sistema bancário do mundo segue o sistema canônico, que é um conjunto de leis e regulamentos criado pelo Vaticano. Só que para te explicar como que funciona esse sistema canônico, eu vou precisar de mais ou menos 1 hora. Então nós não temos esse tempo aqui nesse vídeo, então vai ficar para outro dia. Mas apenas tenha em mente que quem está por trás de tudo isso é sim o órgão Vaticano. O 33º
presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, disse que os únicos aspectos escondidos sobre a vida são os fatos que você não conhece, ou seja, tudo. Como os Estados Unidos realmente foi fundado? O que existe por trás da fundação do país mais poderoso do mundo? São coisas obscuras. Ou seja, tudo aquilo que você acha que você sabe, você realmente não sabe. Você, nós, eu, todo mundo. Nós não sabemos absolutamente nada sobre esse sistema. A gente só vive corroborando com o sistema para sempre. O sistema em si, o sistema como um todo, é baseado no teu corpo, no teu sangue, na tua força de vida. É baseado em colocar os teus filhos como garantia futura para bancos. No passado, existia uma frase muito falada nos Estados Unidos. War is a good business, ou seja, a guerra é um bom negócio. Você deveria alistar seu filho. Tinha essa propaganda. Hoje em dia, isso é ainda mais exagerado. Vocês já repararam como funciona um dos negócios, um dos business mais valiosos do mundo? O business da luta. Eles arrumam tudo, gente. Eles pagam os dois lados que estão lutando e as pessoas assistem. Então é um business, é um negócio, certo? É tipo uma guerrazinha pocket ali transformada em um showzinho. No passado, os generais americanos costumavam dizer que a guerra estava acontecendo no Teatro do Pacífico, ou seja, no Oceano Pacífico, no Teatro do Atlântico, ou seja, no Oceano Atlântico. Por quê? Porque a guerra em si, ela é um show, ela é uma espécie de um teatro. E tudo isso está muito bem definido, está muito bem detalhado ali na nota de $1. E existem milhares de símbolos ocultos na nota de $1. São os chamados símbolos esotéricos, que eu já expliquei para vocês, que vêm da esquerda para a direita, ou seja, sai do coração. Esses símbolos, eles não estão na nota apenas para deixar a nota bonita. Existe uma pirâmide na nota de $1 e essa pirâmide tem 13 camadas. Existem 72 pedras nessa pirâmide. A pirâmide tem um olho no topo, um olho que tudo vê, um olho que não está tocando a pirâmide. Acima existe uma frase em latim que se diz anuit coeptis. Essa expressão significa sinais empresariais. Abaixo diz novus ordo seclorum, ou seja, a nova ordem das eras ou a nova ordem secular. Então seriam sinais empresariais que produzem uma nova ordem secular, certo? Quando você escuta falando da nova ordem mundial, porque tá escrito lá na nota de $, gente, porque eles vão vir e vão dominar o planeta. Não, isso já aconteceu. Não é no futuro, isso já existe. E tudo isso, tudo que tá ali nessa nota de $, é baseado em conceitos do Egito Antigo. Mas você tá chocado, você tá passado? Por que você acha que nós falamos tanto sobre o Egito aqui nesse canal? É porque existe toda uma linha de raciocínio. Existe toda uma construção de uma narrativa. São conceitos egípcios que existem dentro das finanças e das leis. E na maneira com a qual os antigos egípcios entendiam o mundo como sendo um imenso negócio. É exatamente por isso que você tem uma pirâmide ali. O interessante é que a palavra pirâmide vem de duas palavras, pira e mide. Pira quer dizer fogo. E mide quer dizer meio, ou seja, o fogo que vem do meio. Mas vem do meio de onde? De onde? Que meio é esse que tem fogo? É por isso que quando você vai no banheiro masculino, principalmente nos Estados Unidos, na porta do banheiro masculino tem ali uma piramidezinha. E na porta do banheiro feminino tem um círculo. Juntos, né? Essas duas formas juntas, você tem aí de onde vem o fogo que vem no meio. Tá? Tem toda uma conotação sexual por trás disso. As mulheres também têm um envolvimento muito importante. Por que é um círculo na porta do banheiro das mulheres? Porque as mulheres estão envolvidas diretamente com a manutenção desse círculo da vida, ou seja, de continuar colocando pessoas no mundo. Sem mulheres não existem filhos. Ou eu tô errada? O círculo também tem uma relação direta que conecta o Stonehenge às pirâmides. O círculo do Stonehenge e a pirâmide das pirâmides. Alguns estudiosos dizem que tanto o Stonehenge quanto as pirâmides estão sim conectados. O olho no topo representa o deus egípcio do sol, Ra.
E a águia do outro lado também tem, claro, toda uma representação simbólica ainda mais louca. Dá para perceber que de um lado da asa da águia existem 32 peninhas. Do outro lado da asa da águia existem 33 peninhas. Esses dois números são números maçônicos. Existem 13 estrelas acima da cabeça da águia. Mas essas 13 estrelas estão no formato daquilo que nós conhecemos como a estrela de Davi. A estrela de Davi também é conhecida como a estrela de Saturno. E Saturno, o planeta, é muito importante para todas as religiões do mundo. Além disso, existem também 13 flechas, 13 cerejas e 13 folhas. E 13 listras na bandeirinha que fica embaixo da águia. A cauda da águia possui 9 penas. O número 9 é um número muito importante para sociedades secretas. Os maçons do Vaticano, da Ordem de York e da Ordem Escocesa, todos esses veneravam o número 9, e principalmente a cauda de um pássaro, porque é a cauda do pássaro que fornece a direção do voo. E o motivo pelo qual isso é importante é que, se você prestar bastante atenção na história dos Cavaleiros Templários, eles se autorreferiam como sendo Cavaleiros de Salomão. No passado, eles eram conhecidos como Cavaleiros Templários. Hoje em dia, a exata mesma profissão é conhecida nos Estados Unidos como banqueiros. Mas eu não tô falando daquele banqueiro que trabalha no caixa, não, tá? Eu tô falando dos grandes banqueiros, dos poderosos. A elite mesmo dos banqueiros, como os Rothschild, os Rockefellers. Na lei, esses banqueiros são referidos como Cavaleiros Templários. Mas por que 9? Por que 9 peninhas na cauda? Bom, se você olhar na história da instituição dos Cavaleiros Templários, você vai perceber que no passado eles começaram com 9 homens. Depois das cruzadas, uma vez que a Terra Prometida estava sob domínio do Papa, muitas pessoas queriam viajar para a Terra Prometida e encontrar a Terra Sagrada. Só que naquela época essa viagem era muito perigosa. Então esses 9 homens se juntaram para fornecer proteção aos peregrinos. Esses peregrinos eles saíam de Roma e iam até o Oriente Médio, então era uma caminhada tensa. Só que como 9 homens podiam proteger milhares de peregrinos? Impossível, né? Essa história aí é só uma historiazinha de fachada, tá? A história verdadeira mesma dos Cavaleiros Templários conta sobre a existência de 9 ordens maçônicas católicas que foram unidas pelo Vaticano. É por isso que eu falei que o Vaticano tá por trás de tudo. Você acha que é mentira? É uma superestrutura, gente, de governo, dinheiro e bancos, juntamente com o Vaticano coordenando tudo isso. Essa operação inteira dos Cavaleiros Templários no passado estava sim sob comando do Vaticano. E existiam 9 homens no comando em um projeto de construção e de instauração de uma nova ordem na Europa. Então é por isso que a cauda da águia lá da nota de dólar tem 9 penas. Porque a águia representa a intelectualidade, a espiritualidade e a inteligência. São animais sagazes e ao mesmo tempo lembra da águia lá do templo do sol dos egípcios. O deus Ra. O deus Ra, o deus do sol, é o deus da luz. E essa luz não é só a luz física, ou seja, aquela que ilumina fisicamente um local, mas sim a iluminação da consciência, ou seja, o entendimento. A luz das consciências, a luz de ser uma pessoa iluminada. Mas ainda nós vamos mais além, porque as dimensões da nota de dólar, se você olhar para a nota de dólar, parece um tapetinho, né? E esse tapetinho justamente tem essa conotação de ser um tapete mágico, igual a da história do Aladim, sabe? Essa é a simbologia da nota de dólar, porque quanto mais você tem, mais você é dono desse tapete mágico, mais você pode chegar aonde você quer. De fato, gente, tenha muitos, milhares de dólares para você ver se você não consegue chegar aonde você quer chegar nesse planeta. E até fora, inclusive, né? Porque você sabe muito bem que vai ter que pagar para fazer essas viagens aí que os bilionários estão planejando que aconteçam para fora do planeta Terra. Então, sim, a simbologia do tapetinho mágico existe também. Essas histórias mostram exatamente de onde nós viemos. E principalmente, nós não sabemos nem a metade dessas histórias, nós sabemos coisinhas assim separadas. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente não sabe. Sendo assim, agora que você assistiu esse vídeo e você entendeu o que eu quis dizer com esse vídeo, responda à pergunta: você é livre de verdade? Existe livre-arbítrio? Comenta aqui embaixo o que você achou e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!